Capítulo 2. Da nacionalização do trabalho. Seção 1. Da proporcionalidade de empregados brasileiros. Artigo 352. As empresas, individuais ou coletivas, que explorem serviços públicos dados em concessão, ou que exerçam atividades industriais ou comerciais, são obrigadas a manter, no quadro do seu pessoal, quando composto de 3 ou mais empregados, uma proporção de brasileiros não inferior à estabelecida no presente capítulo. Parágrafo 1º. Sob a denominação geral de atividades industriais e comerciais compreende-se, além de outras que venham a ser determinadas em portaria do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, as exercidas: a. Nos estabelecimentos industriais em geral. b. Nos serviços de comunicações de transportes terrestres, marítimos, fluviais, lacustres e aéreos. c. Nas garagens, oficinas de reparos e postos de abastecimento de automóveis e nas cocheiras. d. Na indústria da pesca. e. Nos estabelecimentos comerciais em geral. f. Nos escritórios comerciais em geral. g. Nos estabelecimentos bancários, ou de economia coletiva, nas empresas de seguros e nas de capitalização. h. Nos estabelecimentos jornalísticos, de publicidade e de radiodifusão. i. Nos estabelecimentos de ensino remunerado, excluídos os que neles trabalhem por força de voto religioso. j. Nas drogarias e farmácias. k. Nos salões de barbeiro ou cabeleireiro e de beleza. l. Nos estabelecimentos de diversões públicas, excluídos os elencos teatrais, e nos clubes esportivos. m. Nos hotéis, restaurantes, bares e estabelecimentos congêneres. n. Nos estabelecimentos hospitalares e fisioterápicos cujos serviços sejam remunerados, excluídos os que neles trabalhem por força de voto religioso. ou nas empresas de mineração. Parágrafo 2º. Não se acham sujeitas às obrigações da proporcionalidade as indústrias rurais, as que, em zona agrícola, se destinem ao beneficiamento ou transformação de produtos da região, e as atividades industriais de natureza extrativa, salvo a mineração. Artigo 353. Equiparam-se aos brasileiros, para os fins deste capítulo, ressalvado o exercício de profissões reservadas aos brasileiros natos ou aos brasileiros em geral, os estrangeiros que, residindo no país há mais de 10 anos, tenham cônjuge ou filho brasileiro, e os portugueses. Artigo 354. A proporcionalidade será de 2/3 de empregados brasileiros, podendo, entretanto, ser fixada a proporcionalidade inferior, em atenção às circunstâncias especiais de cada atividade, mediante ato do Poder Executivo, e depois de devidamente apurada pelo Departamento Nacional do Trabalho, e pelo Serviço de Estatística de Previdência e Trabalho a insuficiência do número de brasileiros na atividade de que se tratar. Parágrafo único. A proporcionalidade é obrigatória não só em relação à totalidade do quadro de empregados, com as exceções desta lei, como ainda em relação à correspondente folha de salários. Artigo 355. Consideram-se como estabelecimentos autônomos, para os efeitos da proporcionalidade a ser observada, as sucursais, filiais e agências em que trabalhem 3 ou mais empregados. Artigo 356. Sempre que uma empresa ou indivíduo explore atividades sujeitas a proporcionalidades diferentes, observar-se-á, em relação a cada uma delas, a que lhe corresponder. Artigo 357. Não se compreendem na proporcionalidade os empregados que exerçam funções técnicas especializadas, desde que, a juízo do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, haja falta de trabalhadores nacionais. Artigo 358. Nenhuma empresa, ainda que não sujeita à proporcionalidade, poderá pagar a brasileiro que exerça função análoga, a juízo do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, a que é exercida por estrangeiro a seu serviço, salário inferior ao deste, excetuando-se os casos seguintes: a quando, nos estabelecimentos que não tenham quadros de empregados organizados em carreira, o brasileiro contar menos de 2 anos de serviço, e o estrangeiro mais de 2 anos. b. Quando, mediante aprovação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, houver quadro organizado em carreira em que seja garantido o acesso por antiguidade. c. Quando o brasileiro for aprendiz, ajudante ou servente, e não for o estrangeiro. d. Quando a remuneração resultar de maior produção, para os que trabalham à comissão ou por tarefa. Parágrafo único. Nos casos de falta ou cessação de serviço,
A dispensa do empregado estrangeiro deve preceder a de brasileiro que exerça função análoga. Seção 2. Das relações anuais de empregados. Artigo 359. Nenhuma empresa poderá admitir a seu serviço empregado estrangeiro, sem que este exiba a carteira de identidade de estrangeiro devidamente anotada. Parágrafo único. A empresa é obrigada a assentar no registro de empregados os dados referentes à nacionalidade de qualquer empregado estrangeiro e o número da respectiva carteira de identidade. Artigo 360. Toda empresa compreendida na enumeração do artigo 352, parágrafo 1º, deste capítulo, qualquer que seja o número de seus empregados, deve apresentar anualmente às repartições competentes do Ministério do Trabalho, de 2 de maio a 30 de junho, uma relação em 3 vias de todos os seus empregados, segundo o modelo que for expedido. Parágrafo 1º. As relações terão, na primeira via, o selo de 3 cruzeiros pela folha inicial e 2 cruzeiros por folha excedente, além do selo do Fundo de Educação, e nela será assinalada, em tinta vermelha, a modificação havida com referência à última relação apresentada. Se se tratar de nova empresa, a relação, encimada pelos dizeres, primeira relação, deverá ser feita dentro de 30 dias de seu registro no Departamento Nacional da Indústria e Comércio ou repartições competentes. Parágrafo 2º. A entrega das relações far-se-á diretamente às repartições competentes do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, ou, onde não as houver, às coletorias federais, que as remeterão desde logo àquelas repartições. A entrega operar-se-á contra recibo especial, cuja exibição é obrigatória em caso de fiscalização, enquanto não for devolvida ao empregador a via autenticada da declaração. Parágrafo 3º. Quando não houver empregado, far-se-á declaração negativa. Artigo 361. Apurando-se, das relações apresentadas, qualquer infração, será concedido ao infrator o prazo de 10 dias para a defesa, seguindo-se o despacho pela autoridade competente. Artigo 362. As repartições às quais competir a fiscalização do disposto no presente capítulo manterão fichário especial de empresas, do qual constem as anotações referentes ao respectivo cumprimento, e fornecerão aos interessados as certidões de quitação que se tornarem necessárias, no prazo de 30 dias, contados da data do pedido. Parágrafo 1º. As certidões de quitação farão prova até 30 de setembro do ano seguinte àquele a que se referiram e estarão sujeitas à taxa correspondente a 1/10 do salário mínimo regional. Sem elas, nenhum fornecimento ou contrato poderá ser feito com o governo da União, dos estados ou municípios, ou com as instituições paraestatais a eles subordinadas, nem será renovada a autorização à empresa estrangeira para funcionar no país. Parágrafo 2º. A primeira via da relação, depois de considerada pela repartição fiscalizadora, será remetida anualmente ao Departamento Nacional de Mão de Obra, DNMO, como subsídio ao estudo das condições de mercado de trabalho, de um modo geral, e, em particular, no que se refere à mão de obra qualificada. Parágrafo 3º. A segunda via da relação será remetida pela repartição competente ao Serviço de Estatística da Previdência e Trabalho, e a terceira via devolvida à empresa, devidamente autenticada. Seção 3. Das penalidades. Artigo 363. O processo das infrações do presente capítulo obedecerá ao disposto no título do processo de multas administrativas, no que lhe for aplicável, com observância dos modelos de auto a serem expedidos. Artigo 364. As infrações do presente capítulo serão punidas com a multa de 100 a 10 mil cruzeiros. Parágrafo único. Em se tratando de empresa concessionária de serviço público ou de sociedade estrangeira autorizada a funcionar no país, se a infratora, depois de multada, não atender afinal ao cumprimento do texto infringido, poderá ser-lhe cassada a concessão ou autorização. Seção 4. Disposições gerais. Artigo 365. O presente capítulo não derroga as restrições vigentes, quanto às exigências de nacionalidade brasileira, para o exercício de determinadas profissões nem as que vigoram para as faixas de fronteiras, na conformidade da respectiva legislação. Artigo 366. Enquanto não for expedida a carteira a que se refere o artigo 359 deste capítulo, valerá, a título precário como documento hábil, uma certidão,
passada pelo serviço competente do Registro de Estrangeiros, provando que o empregado requereu sua permanência no país. Artigo 367. A redução a que se refere o artigo 354, enquanto o Serviço de Estatística da Previdência e Trabalho não dispuser dos dados estatísticos necessários à fixação da proporcionalidade conveniente para cada atividade, poderá ser feita por ato do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, mediante representação fundamentada da associação sindical. Parágrafo único. O Serviço de Estatística da Previdência e Trabalho deverá promover e manter em dia estudos necessários aos fins do presente capítulo. Seção 5. Das disposições especiais sobre a nacionalização da Marinha Mercante. Artigo 368. O comando de navio mercante nacional só poderá ser exercido por brasileiro nato. Artigo 369. A tripulação de navio ou embarcação nacional será constituída, pelo menos, de 2/3 de brasileiros natos. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos navios nacionais de pesca, sujeitos à legislação específica. Artigo 370. As empresas de navegação organizarão as relações dos tripulantes das respectivas embarcações, enviando-as no prazo a que se refere a seção e o deste capítulo, à Delegacia do Trabalho Marítimo onde as mesmas tiverem sede. Parágrafo único. As relações a que alude o presente artigo obedecerão, na discriminação hierárquica e funcional do pessoal embarcadiço, ao quadro aprovado pelo Regulamento das Capitanias dos Portos. Artigo 371. A presente seção é também aplicável aos serviços de navegação fluvial e lacustre, e a praticarem nas barras, portos, rios, lagos e canais. Capítulo 3. Da proteção do trabalho da mulher. Seção 1. Da duração, condições do trabalho e da discriminação contra a mulher. Artigo 372. Os preceitos que regulam o trabalho masculino são aplicáveis ao trabalho feminino, naquilo em que não colidirem com a proteção especial instituída por este capítulo. Artigo 373. A duração normal de trabalho da mulher será de 8 horas diárias, exceto nos casos para os quais for fixada duração inferior. Artigo 373-A. Ressalvadas as disposições legais destinadas a corrigir as distorções que afetam o acesso da mulher ao mercado de trabalho, e certas especificidades estabelecidas nos acordos trabalhistas, é vedado. Inciso 1. Publicar ou fazer publicar anúncio de emprego no qual haja referência ao sexo, à idade, à cor ou situação familiar, salvo quando a natureza da atividade a ser exercida, pública e notoriamente, assim o exigir. Inciso 2. Recusar emprego, promoção ou motivar a dispensa do trabalho em razão de sexo, idade, cor, situação familiar ou estado de gravidez, salvo quando a natureza da atividade seja notória e publicamente incompatível. Inciso 3. Considerar o sexo, a idade, a cor ou situação familiar como variável determinante para fins de remuneração, formação profissional e oportunidades de ascensão profissional. Inciso 4. Exigir atestado ou exame, de qualquer natureza, para comprovação de esterilidade ou gravidez, na admissão ou permanência no emprego. Inciso 5. Impedir o acesso ou adotar critérios subjetivos para deferimento de inscrição ou aprovação em concursos, em empresas privadas, em razão de sexo, idade, cor, situação familiar ou estado de gravidez. Inciso 6. Proceder o empregador ou preposto a revistas íntimas nas empregadas ou funcionárias. Parágrafo único. O disposto neste artigo não obsta a adoção de medidas temporárias que visem ao estabelecimento das políticas de igualdade entre homens e mulheres, em particular as que se destinam a corrigir as distorções que afetam a formação profissional, o acesso ao emprego e as condições gerais de trabalho da mulher. Artigo 374. Revogado. Artigo 375. Revogado. Artigo 376. Revogado. Artigo 377. A adoção de medidas de proteção ao trabalho das mulheres se considerada de ordem pública, não justificando, em hipótese alguma, a redução de salário. Artigo 378. Revogado. Seção 2. Do trabalho noturno. Artigo 379. Revogado. Artigo 380. Revogado. Artigo 381. O trabalho noturno das mulheres terá salário superior ao diurno.
Parágrafo 1º. Para os fins desse artigo, os salários serão acrescidos de uma percentagem adicional de 20%, no mínimo. Parágrafo 2º. Cada hora do período noturno de trabalho das mulheres terá 52 minutos e 30 segundos. Seção 3. Dos períodos de descanso. Artigo 382. Entre duas jornadas de trabalho, haverá um intervalo de 11 horas consecutivas, no mínimo, destinado ao repouso. Artigo 383. Durante a jornada de trabalho, será concedido à empregada um período para refeição e repouso não inferior a 1 hora nem superior a 2 horas, salvo a hipótese prevista no artigo 71, parágrafo 3º. Artigo 384. Revogado. Artigo 385. O descanso semanal será de 24 horas consecutivas e coincidirá no todo ou em parte com o domingo, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa de serviço, a juízo da autoridade competente, na forma das disposições gerais, caso em que recairá em outro dia. Parágrafo único. Observar-se-ão, igualmente, os preceitos da legislação geral sobre a proibição de trabalho nos feriados civis e religiosos. Artigo 386. Havendo trabalho aos domingos, será organizada uma escala de revezamento quinzenal, que favoreça o repouso dominical. Seção 4. Dos métodos e locais de trabalho. Artigo 387. Revogado. Artigo 388. Em virtude de exame e parecer da autoridade competente, o Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio poderá estabelecer derrogações totais ou parciais às proibições a que alude o artigo anterior, quando tiver desaparecido, nos serviços considerados perigosos ou insalubres, todo e qualquer caráter perigoso ou prejudicial mediante a aplicação de novos métodos de trabalho ou pelo emprego de medidas de ordem preventiva. Artigo 389. Toda empresa é obrigada. Inciso 1. A prover os estabelecimentos de medidas concernentes à higienização dos métodos e locais de trabalho, tais como ventilação e iluminação e outros que se fizerem necessários à segurança e ao conforto das mulheres, a critério da autoridade competente. Inciso 2. A instalar bebedouros, lavatórios, aparelhos sanitários, dispor de cadeiras ou bancos em número suficiente, que permitam às mulheres trabalhar sem grande esgotamento físico. Inciso 3. A instalar vestiários com armários individuais privativos das mulheres, exceto os estabelecimentos comerciais, escritórios, bancos e atividades afins em que não seja exigida a troca de roupa e outros, a critério da autoridade competente em matéria de segurança e higiene do trabalho, admitindo-se como suficientes as gavetas ou escaninhos, onde possam as empregadas guardar seus pertences. Inciso 4. A fornecer, gratuitamente, a juízo da autoridade competente, os recursos de proteção individual, tais como óculos, máscaras, luvas e roupas especiais para a defesa dos olhos, do aparelho respiratório e da pele, de acordo com a natureza do trabalho. Parágrafo 1º. Os estabelecimentos em que trabalharem pelo menos 30 mulheres com mais de 16 anos de idade terão local apropriado onde seja permitido às empregadas guardar sob vigilância e assistência os seus filhos no período da amamentação. Parágrafo 2º. A exigência do parágrafo 1º poderá ser suprida por meio de creches distritais mantidas, diretamente ou mediante convênios, com outras entidades públicas ou privadas, pelas próprias empresas, em regime comunitário, ou a cargo do SESI, do SESC, da LBA ou de entidades sindicais. Artigo 390. Ao empregador é vedado empregar a mulher em serviço que demande o emprego de força muscular superior a 20 kg para o trabalho contínuo, ou 25 kg para o trabalho ocasional. Parágrafo único. Não está compreendida na determinação deste artigo a remoção de material feita por impulsão ou tração de vagonetes sobre trilhos, de carros de mão ou quaisquer aparelhos mecânicos. Artigo 390-A. Vetado. Artigo 390-B. As vagas dos cursos de formação de mão de obra, ministrados por instituições governamentais, pelos próprios empregadores ou por qualquer órgão de ensino profissionalizante, serão oferecidas aos empregados de ambos os sexos. Artigo 390-C. As empresas com mais de 100 empregados, de ambos os sexos, deverão manter programas especiais de incentivos e aperfeiçoamento profissional da mão de obra. Artigo 390-D. Vetado.
Artigo 390-I. A pessoa jurídica poderá associar-se a entidades de formação profissional, sociedades civis, sociedades cooperativas, órgãos e entidades públicas ou entidades sindicais, bem como firmar convênios para o desenvolvimento de ações conjuntas, visando a execução de projetos relativos ao incentivo ao trabalho da mulher. Seção 5. Da proteção à maternidade. Artigo 391. Não constitui justo motivo para a rescisão do contrato de trabalho da mulher o fato de haver contraído matrimônio ou de encontrar-se em estado de gravidez. Parágrafo único. Não serão permitidos em regulamentos de qualquer natureza contratos coletivos ou individuais de trabalho, restrições ao direito da mulher ao seu emprego, por motivo de casamento ou de gravidez. Artigo 391. A confirmação do estado de gravidez advindo no curso do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do aviso prévio trabalhado ou indenizado, garante à empregada gestante a estabilidade provisória prevista na linha B do inciso 2 do artigo 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se ao empregado adotante ao qual tenha sido concedida guarda provisória para fins de adoção. Artigo 392. A empregada gestante tem direito à licença maternidade de 120 dias, sem prejuízo do emprego e do salário. Parágrafo 1º. A empregada deve, mediante atestado médico, notificar o seu empregador da data do início do afastamento do emprego, que poderá ocorrer entre o 28º dia antes do parto e ocorrência deste. Parágrafo 2º. Os períodos de repouso, antes e depois do parto, poderão ser aumentados de 2 semanas cada um, mediante atestado médico. Parágrafo 3º. Em caso de parto antecipado, a mulher terá direito aos 120 dias previstos neste artigo. Parágrafo 4º. É garantido à empregada, durante a gravidez, sem prejuízo do salário e demais direitos. Inciso 1. Transferência de função, quando as condições de saúde o exigirem, assegurada a retomada da função anteriormente exercida, logo após o retorno ao trabalho. Inciso 2. Dispensa do horário de trabalho pelo tempo necessário para a realização de, no mínimo, 6 consultas médicas e demais exames complementares. Parágrafo 5º. Vetado. Artigo 392-A. A empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança ou adolescente será concedida licença maternidade nos termos do artigo 392 desta lei. Parágrafo 1º. Revogado. Parágrafo 2º. Revogado. Parágrafo 3º. Revogado. Parágrafo 4º. A licença maternidade só será concedida mediante apresentação do termo judicial de guarda à adotante ou guardiã. Parágrafo 5º. A adoção, ou guarda judicial, conjunta ensejará a concessão de licença maternidade a apenas um dos adotantes ou guardiães empregado ou empregada. Artigo 392-B. Em caso de morte da genitora, é assegurado ao cônjuge ou companheiro empregado o gozo de licença por todo o período da licença maternidade ou pelo tempo restante a que teria direito a mãe, exceto no caso de falecimento do filho ou de seu abandono. Artigo 392-C. Aplica-se, no que couber, o disposto no artigo 392-A e 392-B ao empregado que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção. Artigo 393. Durante o período a que se refere o artigo 392, a mulher terá direito ao salário integral e, quando variável, calculado de acordo com a média dos 6 últimos meses de trabalho, bem como os direitos e vantagens adquiridos, sendo-lhe ainda facultado reverter a função que anteriormente ocupava. Artigo 394. Mediante atestado médico, a mulher grávida é facultado romper o compromisso resultante de qualquer contrato de trabalho, desde que este seja prejudicial à gestação. Artigo 394-A. Sem prejuízo de sua remuneração, nesta incluído o valor do adicional de insalubridade, a empregada deverá ser afastada de: inciso 1. Atividades consideradas insalubres em grau máximo, enquanto durar a gestação. Inciso 2. Atividades consideradas insalubres em grau médio ou mínimo, durante a gestação. Inciso 3. Atividades consideradas insalubres em qualquer grau, durante a lactação. Parágrafo 1º. Vetado.
Parágrafo 2º. Cabe à empresa pagar o adicional de insalubridade à gestante ou à lactante, efetivando-se a compensação, observado o disposto no artigo 248 da Constituição Federal, por ocasião do recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço. Parágrafo 3º. Quando não for possível que a gestante ou a lactante afastada nos termos do caput deste artigo, exerça suas atividades em local salubre na empresa, a hipótese será considerada como gravidez de risco e ensejará a percepção de salário maternidade, nos termos da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, durante todo o período de afastamento. Artigo 395. Em caso de aborto não criminoso, comprovado por atestado médico oficial, a mulher terá um repouso remunerado de 2 semanas, ficando-lhe assegurado o direito de retornar à função que ocupava antes de seu afastamento. Artigo 396. Para amamentar seu filho, inclusive se advindo de adoção, até que este complete 6 meses de idade, a mulher terá direito, durante a jornada de trabalho, a 2 descansos especiais de meia hora cada um. Parágrafo 1º. Quando exigir a saúde do filho, o período de 6 meses poderá ser dilatado, a critério da autoridade competente. Parágrafo 2º. Os horários dos descansos previstos no caput deste artigo deverão ser definidos em acordo individual entre a mulher e o empregador. Artigo 397. O SESI, o SESC, a LBA e outras entidades públicas destinadas à assistência à infância manterão ou subvencionarão, de acordo com suas possibilidades financeiras, escolas maternais e jardins de infância, distribuídos nas zonas de maior densidade de trabalhadores, destinados especialmente aos filhos das mulheres empregadas. Artigo 398, revogado. Artigo 399. O Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio conferirá diploma de benemerência aos empregadores que se distinguirem pela organização e manutenção de creches e de instituições de proteção aos menores em idade pré-escolar, desde que tais serviços se recomendem por sua generosidade e pela eficiência das respectivas instalações. Artigo 400. Os locais destinados à guarda dos filhos das operárias durante o período da amamentação deverão possuir, no mínimo, um berçário, uma saleta de amamentação, uma cozinha dietética e uma instalação sanitária. Seção 6. Das penalidades. Artigo 401. Pela infração de qualquer dispositivo deste capítulo, será imposta ao empregador a multa de 100 a 1.000 cruzeiros, aplicada, nesta capital pela autoridade competente de primeira instância do Departamento Nacional do Trabalho, e nos estados e território do Acre, pelas autoridades competentes do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio ou por aquelas que exerçam funções delegadas. Parágrafo 1º. A penalidade será sempre aplicada no grau máximo. A. Se ficar apurado o emprego de artifício ou simulação para fraudar a aplicação dos dispositivos deste capítulo. B. Nos casos de reincidência. Parágrafo 2º. O processo na verificação das infrações, bem como na aplicação e cobrança das multas, será o previsto no título do processo de multas administrativas, observadas as disposições deste artigo. Artigo 401-A. Vetado. Artigo 401-B. Vetado. Capítulo 4. Da proteção do trabalho do menor. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 402. Considera-se menor para os efeitos desta consolidação o trabalhador de 14 até 18 anos. Parágrafo único. O trabalho do menor reger-se-á pelas disposições do presente capítulo, exceto no serviço em oficinas em que trabalhem exclusivamente pessoas da família do menor, e esteja este sob a direção do pai, mãe ou tutor, observado, entretanto, o disposto nos artigos 404, 405 e na seção 2. Artigo 403. É proibido qualquer trabalho a menores de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. Parágrafo único. O trabalho do menor não poderá ser realizado em locais prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social e em horários e locais que não permitam a frequência à escola. Artigo 404. Ao menor de 18 anos é vedado o trabalho noturno,
considerado este o que for executado no período compreendido entre as 22 horas e as 5 horas. Artigo 405. Ao menor não será permitido trabalho. Inciso 1. Nos locais e serviços perigosos ou insalubres, constantes de quadro para esse fim aprovado pelo Diretor-Geral do Departamento de Segurança e Higiene do Trabalho. Inciso 2. Em locais ou serviços prejudiciais à sua moralidade. Parágrafo 1º. Revogado. Parágrafo 2º. Trabalho exercido nas ruas, praças e outros logradouros dependerá de prévia autorização do juiz de menores, ao qual cabe verificar se a ocupação é indispensável à sua própria subsistência ou à de seus pais, avós ou irmãos, e se dessa ocupação não poderá advir prejuízo à sua formação moral. Parágrafo 3º. Considera-se prejudicial à moralidade do menor o trabalho aprestado de qualquer modo em teatros de revista, cinemas, boates, cassinos, cabarés, dançines e estabelecimentos análogos. B. Em empresas circenses, em funções de acróbata, saltimbanco, ginasta e outras semelhantes. C. De produção, composição, entrega ou venda de escritos, impressos, cartazes, desenhos, gravuras, pinturas, emblemas, imagens e quaisquer outros objetos que possam, a juízo da autoridade competente, prejudicar sua formação moral. D. Consistente na venda, a varejo, de bebidas alcoólicas. Parágrafo 4º. Nas localidades em que existirem, oficialmente reconhecidas, instituições destinadas ao amparo dos menores jornaleiros, só aos que se encontrem sob o patrocínio dessas entidades, será outorgada a autorização do trabalho, a que alude o parágrafo 2º. Parágrafo 5º. Aplica-se ao menor o disposto no artigo 390 e seu parágrafo único. Artigo 406. O juiz de menores poderá autorizar ao menor o trabalho a que se referem as letras A e B do parágrafo 3º do artigo 405. Inciso 1. Desde que a representação tenha fim educativo, ou a peça de que participe não possa ser prejudicial à sua formação moral. Inciso 2. Desde que se certifique ser a ocupação do menor indispensável à própria subsistência ou à de seus pais, avós ou irmãos e não advir nenhum prejuízo à sua formação moral. Artigo 407. Verificado pela autoridade competente que o trabalho executado pelo menor é prejudicial à sua saúde, ao seu desenvolvimento físico ou à sua moralidade, poderá ela obrigá-lo a abandonar o serviço, devendo a respectiva empresa, quando for o caso, proporcionar ao menor todas as facilidades para mudar de funções. Parágrafo único. Quando a empresa não tomar as medidas possíveis e recomendadas pela autoridade competente para que o menor mude de função, configurar-se-á a rescisão do contrato de trabalho, na forma do artigo 483. Artigo 408. Ao responsável legal do menor é facultado pleitear a extinção do contrato de trabalho, desde que o serviço possa acarretar para ele prejuízos de ordem física ou moral. Artigo 409. Para maior segurança do trabalho e garantia da saúde dos menores, a autoridade fiscalizadora poderá proibir-lhes o gozo dos períodos de repouso nos locais de trabalho. Artigo 410. O ministro do Trabalho, Indústria e Comércio poderá derrogar qualquer proibição decorrente do quadro a que se refere a linha A do artigo 405 quando se certificar haver desaparecido, parcial ou totalmente, o caráter perigoso ou insalubre, que determinou a proibição. Seção 2. Da duração do trabalho. Artigo 411. A duração do trabalho do menor regular-se-á pelas disposições legais relativas à duração do trabalho em geral, com as restrições estabelecidas neste capítulo. Artigo 412. Após cada período de trabalho efetivo, quer contínuo, quer dividido em 2 turnos, haverá um intervalo de repouso, não inferior a 11 horas. Artigo 413. É vedado prorrogar a duração normal diária do trabalho do menor, salvo. Inciso 1. Até mais 2 horas, independentemente de acréscimo salarial, mediante convenção ou acordo coletivo nos termos do título 6 desta consolidação, desde que o excesso de horas em um dia seja compensado pela diminuição em outro, de modo a ser observado o limite máximo de 48 horas semanais ou outro inferior legalmente fixada. Inciso 2. Excepcionalmente por motivo de força maior, até o máximo de 12 horas, com acréscimo salarial de pelo menos 25%,
sobre a hora normal, e desde que o trabalho do menor seja imprescindível ao funcionamento do estabelecimento. Parágrafo único. Aplica-se à prorrogação do trabalho do menor o disposto no artigo 375, no parágrafo único do artigo 376, no artigo 378 e no artigo 384 desta Consolidação. Artigo 414. Quando o menor de 18 anos for empregado em mais de um estabelecimento, as horas de trabalho em cada um serão totalizadas. Seção 3. Da admissão em emprego e da carteira de trabalho e previdência social. Artigo 415. Haverá carteira de trabalho e previdência social para todos os menores de 18 anos, sem distinção do sexo, empregados em empresas ou estabelecimentos de fins econômicos e daqueles que lhes forem equiparados. Parágrafo único. Revogada. Artigo 416. Os menores de 18 anos só poderão ser admitidos, como empregados, nas empresas ou estabelecimentos de fins econômicos e naqueles que lhes forem equiparados, quando possuidores da carteira a que se refere o artigo anterior, salvo a hipótese do artigo 422. Artigos 417 ao 422 revogados. Artigo 423. O empregador não poderá fazer outras anotações na carteira de trabalho e previdência social além das referentes ao salário, data da admissão, férias e saída. Seção 4. Dos deveres dos responsáveis legais de menores e dos empregadores da aprendizagem. Artigo 424. É dever dos responsáveis legais de menores, pais, mães ou tutores, afastá-los de empregos que diminuam consideravelmente o seu tempo de estudo, reduzam o tempo de repouso necessário à sua saúde e constituição física, ou prejudiquem a sua educação moral. Artigo 425. Os empregadores de menores de 18 anos são obrigados a velar pela observância, nos seus estabelecimentos ou empresas, dos bons costumes e da decência pública, bem como das regras da segurança e da medicina do trabalho. Artigo 426. É dever do empregador, na hipótese do artigo 407, proporcionar ao menor todas as facilidades para mudar de serviço. Artigo 427. O empregador, cuja empresa ou estabelecimento ocupar menores, será obrigado a conceder-lhes o tempo que for necessário para a frequência às aulas. Parágrafo único. Os estabelecimentos situados em lugar onde a escola estiver a maior distância que 2 km, e que ocuparem permanentemente mais de 30 menores analfabetos, de 14 a 18 anos, serão obrigados a manter o local apropriado em que lhes seja ministrada a instrução primária. Artigo 428. Contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo determinado, em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 e menor de 24 anos, inscrito em programa de aprendizagem formação técnico-profissional metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz, a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação. Parágrafo 1º. A validade do contrato de aprendizagem pressupõe anotação na carteira de trabalho e previdência social, matrícula e frequência do aprendiz na escola, caso não haja concluído o ensino médio, e inscrição em programa de aprendizagem desenvolvido sob orientação de entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica. Parágrafo 2º. Ao aprendiz, salvo condição mais favorável, será garantido o salário mínimo hora. Parágrafo 3º. O contrato de aprendizagem profissional não poderá ter duração superior a 3 anos, exceto: inciso 1. Quando se tratar de pessoa com deficiência, hipótese em que não há limite máximo de prazo. Inciso 2. Quando o aprendiz for contratado com idade entre 14 e 15 anos incompletos, hipótese em que poderá ter seu contrato firmado pelo prazo de até 4 anos, ou, inciso 3, quando o aprendiz se enquadrar nas situações previstas no parágrafo 5º do artigo 429, hipótese em que poderá ter seu contrato firmado pelo prazo de até 4 anos. Parágrafo 4º. A formação técnico-profissional a que se refere o caput deste artigo caracteriza-se por atividades teóricas e práticas, metodicamente organizadas em tarefas de complexidade progressiva desenvolvidas no ambiente de trabalho. Parágrafo 5º. A idade máxima prevista no caput não se aplica. Inciso 1.
Há pessoas com deficiência que poderão ser contratadas como aprendizes em qualquer idade a partir de 14 anos. Ou, inciso 2, há aprendizes inscritos em programas de aprendizagem profissional que envolvam o desempenho de atividades vedadas a menores de 21 anos de idade, os quais poderão ter até 29 anos de idade. Parágrafo 6º. Para os fins do contrato de aprendizagem, a comprovação da escolaridade de aprendiz com deficiência deve considerar, sobretudo, as habilidades e competências relacionadas com a profissionalização. Parágrafo 7º. Nas localidades onde não houver oferta de ensino médio para o cumprimento do disposto no parágrafo 1º deste artigo, a contratação do aprendiz poderá ocorrer sem a frequência à escola, desde que ele já tenha concluído o ensino fundamental. Parágrafo 8º. Para o aprendiz com deficiência com 18 anos ou mais, a validade do contrato de aprendizagem pressupõe anotação na CTPS matrícula e frequência, em programa de aprendizagem desenvolvido sob orientação de entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica. Parágrafo 9º. O contrato de aprendizagem profissional poderá ser prorrogado, por meio de aditivo contratual e anotação na CTPS, respeitado o prazo máximo de 4 anos, na hipótese de continuidade de itinerário formativo, conforme estabelecido em ato do Ministro de Estado do Trabalho e Previdência. Parágrafo 10. Na hipótese prevista no parágrafo 9º, a continuidade do itinerário formativo poderá ocorrer pelo reconhecimento dos cursos ou de parte de cursos da educação profissional e tecnológica de graduação, como atividade teórica de curso de aprendizagem profissional. Parágrafo 11. Para fins do disposto no parágrafo 10, considera-se o início do itinerário formativo aquele que tenha ocorrido a partir de curso ou de parte de curso. Inciso 1 de educação profissional técnica de nível médio, ou, inciso 2, de itinerário da formação técnica e profissional do ensino médio. Parágrafo 12. Nas hipóteses previstas nos parágrafo 9º a parágrafo 11, desde que o estabelecimento cumpridor da cota de aprendizagem profissional seja mantido, poderá haver alteração. Inciso 1. Da entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica e, inciso 2, do programa de aprendizagem profissional. Artigo 429. Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a 5%, no mínimo, e 15%, no máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional. Parágrafo 1-A. O limite fixado neste artigo não se aplica quando o empregador for entidade sem fins lucrativos, que tenha por objetivo a educação profissional. Parágrafo 1º-B. Os estabelecimentos a que se refere o caput poderão destinar o equivalente a até 10% de sua cota de aprendizes à formação técnico-profissional metódica em áreas relacionadas a práticas de atividades desportivas, à prestação de serviços relacionados à infraestrutura, incluindo as atividades de construção, ampliação, recuperação e manutenção de instalações esportivas e à organização e promoção de eventos esportivos. Parágrafo 1º. As frações de unidade, no cálculo da percentagem de que trata o caput, darão lugar à admissão de um aprendiz. Parágrafo 2º. Os estabelecimentos de que trata o caput ofertarão vagas de aprendizes a adolescentes usuários do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE, nas condições a serem dispostas em instrumentos de cooperação celebrados entre os estabelecimentos e os gestores dos sistemas de atendimento socioeducativo locais. Parágrafo 3º. Os estabelecimentos de que trata o caput poderão ofertar vagas de aprendizes a adolescentes usuários do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, SISNAR, nas condições a serem dispostas em instrumentos de cooperação celebrados entre os estabelecimentos e os gestores locais responsáveis pela prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas. Parágrafo 4º. O aprendiz contratado por prazo indeterminado pela empresa ou entidade ao término do seu contrato de aprendizagem profissional continuará a ser contabilizado para fins de cumprimento da cota de aprendizagem profissional enquanto estiver contratado, considerado o período máximo de 12 meses para essa contabilização. Parágrafo 5º. Para fins de cumprimento da cota de aprendizagem profissional, será contabilizada em dobro a contratação de aprendizes, adolescentes ou jovens,
que se enquadrem nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Sejam egressos do sistema socioeducativo ou estejam em cumprimento de medidas socioeducativas. Inciso 2. Estejam em cumprimento de pena no sistema prisional. Inciso 3. Integrem famílias que recebam benefícios financeiros de que trata a Lei nº 14.284, de 29 de dezembro de 2021, e de outros que venham a substituí-los. Inciso 4. Estejam em regime de acolhimento institucional. Inciso 5. Sejam protegidos no âmbito do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte, instituído pelo artigo 109 do Decreto nº 9.579, de 22 de novembro de 2018. Inciso 6. Sejam egressos do trabalho infantil, ou, inciso 7, sejam pessoas com deficiência. Artigo 430. Na hipótese de os Serviços Nacionais de Aprendizagem não oferecerem cursos ou vagas suficientes para atender à demanda dos estabelecimentos, esta poderá ser suprida por outras entidades qualificadas em formação técnico-profissional metódica, a saber, inciso 1, instituições educacionais que oferecem educação profissional e tecnológica. Inciso 2. Entidades sem fins lucrativos que tenham por objetivo a assistência ao adolescente e à educação profissional, registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Inciso 3. Entidades de prática desportiva das diversas modalidades filiadas ao Sistema Nacional do Desporto e aos sistemas de desporto dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Parágrafo 1º. As entidades mencionadas neste artigo deverão contar com estrutura adequada ao desenvolvimento dos programas de aprendizagem, de forma a manter a qualidade do processo de ensino, bem como acompanhar e avaliar os resultados. Parágrafo 2º. Aos aprendizes que concluírem os cursos de aprendizagem com aproveitamento, será concedido certificado de qualificação profissional. Parágrafo 3º. O Ministério do Trabalho fixará normas para avaliação da competência das entidades mencionadas nos incisos 2 e 3 deste artigo. Parágrafo 4º. As entidades mencionadas nos incisos 2 e 3 deste artigo deverão cadastrar seus cursos, turmas e aprendizes matriculados no Ministério do Trabalho. Parágrafo 5º. As entidades mencionadas neste artigo poderão firmar parcerias entre si para o desenvolvimento dos programas de aprendizagem, conforme regulamento. Parágrafo 6º. Para fins do disposto nesta consolidação, as instituições educacionais que oferecem educação profissional e tecnológica compreendem: inciso 1. As instituições de educação profissional e tecnológica públicas dos sistemas de ensino federal, estaduais, distrital e municipais. Inciso 2. As instituições de ensino médio das redes públicas de educação que desenvolvam o itinerário de formação técnica e profissional, ou o itinerário formativo integrado que contenha unidades curriculares, etapas ou módulos de cursos de educação profissional e tecnológica, nos termos do disposto no inciso 5 do caput e do parágrafo 3º do artigo 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e, inciso 3, as instituições educacionais privadas que legalmente ofertem: a. Cursos técnicos de nível médio. B. Itinerário de formação técnica e profissional do ensino médio, ou C. Cursos de educação profissional tecnológica de graduação. Artigo 431. A contratação do aprendiz poderá ser efetivada: inciso 1. De forma direta pelo estabelecimento que se obrigue ao cumprimento da cota de aprendizagem profissional, ou, inciso 2. De forma indireta: a. Pelas entidades a que se referem os incisos 2 e 3 do caput do artigo 430. B. Por entidades sem fins lucrativos não abrangidas pelo disposto na linha A, entre outras, de: inciso 1. Assistência social. Inciso 2. Cultura. Inciso 3. Educação. Inciso 4. Saúde. Inciso 5. Segurança alimentar e nutricional. Inciso 6. Proteção do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável. Inciso 7. Ciência e tecnologia. Inciso 8. Promoção da ética, da cidadania, da democracia e dos direitos humanos. Inciso 9. Desporto, ou, inciso 10. Atividades religiosas, ou, C. Por microempresas ou empresas de pequeno porte.
Parágrafo 1º. Aos candidatos rejeitados pela seleção profissional será oferecida, tanto quanto possível, orientação profissional para ingresso em atividade mais adequada às qualidades e às aptidões demonstradas. Parágrafo 2º. Para fins do disposto na linha A do inciso 2 do caput, as atividades práticas do contrato de aprendizagem profissional poderão ser executadas nessas entidades ou nos estabelecimentos cumpridores da cota de aprendizagem profissional, a que se refere o inciso 1 do caput, e não gerará vínculo empregatício com esses estabelecimentos. Parágrafo 3º. Para fins do disposto nas alíneas B e C do inciso 2 do caput, as atividades práticas do contrato de aprendizagem profissional serão executadas nessas entidades ou empresas e não gerará vínculo empregatício com os estabelecimentos cumpridores da cota de aprendizagem profissional, a que se refere o inciso 1 do caput. Parágrafo 4º. Nas hipóteses previstas neste artigo, os aprendizes deverão estar matriculados nos cursos de aprendizagem profissional das entidades a que se refere o artigo 430. Parágrafo 5º. Ato do Ministro de Estado do Trabalho e Previdência poderá regulamentar as condições e as hipóteses para a contratação de forma indireta prevista neste artigo. Artigo 432. A duração do trabalho do aprendiz não excederá de 6 horas diárias, sendo vedadas a prorrogação e a compensação de jornada. Parágrafo 1º. O limite previsto neste artigo poderá ser de até 8 horas diárias para os aprendizes que já tiverem completado o ensino fundamental, se nelas forem computadas as horas destinadas à aprendizagem teórica. Parágrafo 2º. Revogado. Parágrafo 3º. O limite previsto neste artigo poderá ser de até 8 horas diárias para os aprendizes que já tiverem completado o ensino médio. Parágrafo 4º. A tempo de deslocamento do aprendiz entre as entidades a que se refere o artigo 430 e o estabelecimento onde se realizará a aprendizagem profissional não será computado na jornada diária. Artigo 433. O contrato de aprendizagem extinguir-se-á no seu termo, ou quando o aprendiz completar 24 anos, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo 5º do artigo 428 desta consolidação, ou ainda antecipadamente nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz, salvo para o aprendiz com deficiência quando desprovido de recursos de acessibilidade, de tecnologias assistivas e de apoio necessário ao desempenho de suas atividades. Inciso 2. Falta disciplinar grave. Inciso 3. Ausência injustificada à escola que implique perda do ano letivo, ou, inciso 4, a pedido do aprendiz. Parágrafo 2º. Não se aplica o disposto nos artigos 479 e 480 desta consolidação às hipóteses de extinção do contrato, mencionadas neste artigo. Seção 5. Das penalidades. Artigo 434. Os infratores das disposições deste capítulo ficam sujeitos a multa de valor igual a um salário mínimo regional, aplicada tantas vezes quantos forem os menores empregados em desacordo com a lei, não podendo, todavia, a soma das multas exceder a 5 vezes o salário mínimo, salvo no caso de reincidência em que esse total poderá ser elevado ao dobro. Parágrafo único. Na hipótese de descumprimento da cota de aprendizagem profissional pelo estabelecimento, será aplicada a multa prevista no artigo 47 desta consolidação, por aprendiz não contratado. Artigo 435. Fica sujeita a multa de valor, igual a um salário mínimo regional, e ao pagamento da emissão de nova via à empresa que fizer na carteira de trabalho e previdência social anotação não prevista em lei. Artigo 436. Revogado. Artigo 437. Revogado. Artigo 438. São competentes para impor as penalidades previstas neste capítulo: a. No Distrito Federal, a autoridade de primeira instância do Departamento Nacional do Trabalho. B. Nos estados e território do Acre, os delegados regionais do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, ou os funcionários por eles designados para tal fim. Parágrafo único. O processo na verificação das infrações, bem como na aplicação e cobrança das multas, será o previsto no título do processo de multas administrativas, observadas as disposições deste artigo. Seção 6. Disposições finais. Artigo 439. É lícito ao menor firmar recibo pelo pagamento dos salários,
Tratando-se, porém, de rescisão do contrato de trabalho, é vedado ao menor de 18 anos dar, sem assistência dos seus responsáveis legais, quitação ao empregador pelo recebimento da indenização que lhe for devida. Artigo 440. Contra os menores de 18 anos não corre nenhum prazo de prescrição. Artigo 441. O quadro a que se refere o item 1 do artigo 405 será revisto bienalmente.